Bom, calorosas saudações, ainda bem que vieram. Como já podem ver por este slide, vamos falar aqui um pouco do conceito que eu criei, que se nomencla o fim da sociedade de antigo regime mediático. E nós, quando falamos daquilo que são inícios de sociedades e fins de sociedades, nós temos de falar inevitavelmente daquilo que são revoluções. E dentro do paradigma mundial e da história da humanidade, nós falamos das 3 revoluções mais importantes da nossa história. Em primeiro lugar, à esquerda, vocês têm a imagem de Martinho Lutero, pai da Reforma ou da Revolução Protestante, que permitiu que a humanidade passasse de um paradigma social teocêntrico para um paradigma social antropocêntrico, ou seja, deixámos de ter Deus no centro de tudo e passámos a ter o homem no centro de tudo. Depois a imagem do meio mostra aquilo que foi a Revolução Industrial, uma revolução que permitiu não só alterações à época, mas também ainda hoje, não só na nossa vida corrente, mas também na forma como desempenhamos as nossas funções laborais. E em último, e a mais importante, a Revolução Francesa, que teve alterações no paradigma político e social à época e que hoje em dia, graças às subsequentes revoluções liberais, moldam um pouco aquilo que é a cultura e a sociedade ocidental. E o que nós vamos fazer é comparar as consequências que a Revolução Francesa teve à época e compará-las com as eleições de 2016 entre Donald Trump e Hillary Clinton, mas não apenas no contexto político, mas sim também no contexto mediático. Portanto, passando para a próxima temática, para começarmos a definir aquilo que é uma sociedade de antigo regime, nós temos de saber como é que ela se constituía. E nós aqui vamos formulá-la da forma como ela estava constituída na sociedade francesa quando se deu a Revolução Francesa. Nós tínhamos a particularidade de falarmos de absolutismo, porque o rei detinha em si todos os poderes existentes e, portanto, estava acima de tudo e de todos. A nobreza a restante nobreza e o clero estavam ligeiramente abaixo, mas a concentração dos poderes estava nestas entidades. E, por fim, tínhamos o terceiro Estado, que representava 98% da população, segundo o primeiro recenseamento que é feito em França. Nós tínhamos mais ou menos 26 milhões de pessoas, em que a nomenclatura correta não era pessoas, eram almas, e 98% dessas 26 milhões de pessoas correspondiam ao terceiro Estado, aos servos. É curioso que o Walter Teimer, num dos livros que eu tenho ali, na História das Ideias Políticas, refere a questão do absolutismo falando em Maquiavel. Porque o próprio Maquiavel dizia que o rei era como se fosse um tirano, pela concentração dos poderes e da decisão que tinha em si. Uma vez que mais valia ser temido do que propriamente ser amado. Isto até pode ser um pouco antidemocrático, mas lendo vários autores e vários pensadores que têm grande nome na nossa cultura ocidental, vemos que a democracia, para alguns, não era assim um ramo muito favorável nas suas opiniões. Por exemplo, Platão dizia que as pessoas, por serem uma cambada de estúpidas, não se preocupavam a nível político e apenas queriam saber da sua paz e da segurança, entregando assim a preocupação política a outros indivíduos. Ora bem, continuando. A Revolução Francesa trouxe movimentos liberais que permitiram uma estruturação dos poderes e a divisão dos poderes e a sua limitação. Ou seja, nós já não tínhamos os poderes concentrados num único indivíduo, no tirano, tínhamos sim os poderes divididos num Estado. E, portanto, ficámos com 3 poderes do Estado, ou funções jurídicas, como quiserem chamar. Em primeiro lugar, a função legislativa, que permitia fazer leis, a função executiva, que permitia executar as leis que eram previamente legisladas, e, por fim, o poder judicial, ou a função jurídica judicial, que permitia julgar aqueles que não cumpriam a lei. Nós, maioritariamente, no século XX, passamos a ter aquilo que é o quarto poder. É claro que os meios de comunicação de massa aparecem com a imprensa de Gutenberg, mas nós temos uma particularidade durante o século XX, que é o aparecimento da televisão, que tem um efeito muito mais, digamos, afincado do que qualquer outro meio de comunicação de massa. E vocês perguntam porquê? Dá-me um exemplo. E a questão aqui, quando olhamos para a questão da sociedade de antigo regime e a transportamos para uma sociedade de antigo regime mediático, é que se numa altura, no passado, no presságio da Revolução Francesa, nós tínhamos a nobreza e o clero a decidirem politicamente tudo o que acontecia, nós agora tínhamos os meios de comunicação de massa a decidirem praticamente tudo o que acontecia no paradigma político mundial e de uma determinada região ou nação. Por exemplo, vejam o caso do primeiro debate televisivo transmitido entre o Richard Nixon, à esquerda, neste caso à esquerda na imagem, direita ideologicamente, e o John F. Kennedy, à direita na imagem, mas, aliás, exato, à vossa direita na imagem, mas à esquerda ideologicamente. O Richard Nixon partiu para a eleição de 1960 com uma ligeira vantagem nas sondagens, e já vamos abordar as sondagens a seguir, enquanto que o Kennedy estava um pouco abaixo.
No entanto, o Richard Nixon adoeceu, teve alguns problemas de saúde, nada de grave, mas notou-se alguma palidão no debate, não estava a 100%, enquanto que o Kennedy apareceu com aquele ar de estrela de cinema, a voz super bem colocada, tudo a sair no sítio, espetacular, e o Kennedy acabou por ganhar a eleição. O voto popular foi semelhante, mas a nível de votos eleitorais o Kennedy acabou por ganhar com alguma vantagem. E agora isto transporta-nos para aquilo que são o mundo das sondagens e na questão do Pierre Bourdieu, quando ele falava da falácia que eram as próprias sondagens. Nós entramos na sociedade de antigo regime mediático a partir daquele momento, porque a televisão consegue decidir quem é o homem mais importante do mundo. Porque engane-se quem não acha que o Presidente dos Estados Unidos não é o homem mais importante do mundo. Mas pronto, seja como for, a partir desse momento nós entramos na sociedade de antigo regime mediático. Porquê? Porque o meio de comunicação de massa, mais concretamente a televisão, passa a citar quem são as pessoas mais influentes no paradigma político. E, portanto, as sondagens aqui passam a ter um papel fundamental. Olhemos para o exemplo desta sondagem que é mostrada pela MSNBC. Nos Estados Unidos, a polarização mediática é muito superior do que é em Portugal. Nós temos meios com enraizamento à esquerda e meios com enraizamento à direita. E não há problema nenhum nisso, não é? A vida é como tudo. Há notícias que, mesmo mostradas num paradigma mais progressista e outro mais conservador, acabam por ambas estar corretas e ambas estar erradas ao mesmo tempo. Portanto, não há mal nenhum nisso, as coisas são como são. E a MSNBC é conhecida pelo seu ligeiro enraizamento à esquerda e mostra uma sondagem de Donald Trump contra Hillary Clinton, em que Clinton tem 10 pontos percentuais de vantagem sobre Donald Trump a sensivelmente 3 meses da eleição. Em termos de votos eleitorais, o Road to 270 são os necessários 270 votos para vencer a eleição. Hillary Clinton estava com 363 e Donald Trump com 131, faltando 5 estados para apurar. Portanto, a vitória estava dada como certa, consagradamente estava certa para o Partido Democrata. No entanto, Bourdieu dizia uma coisa interessante, que era: as sondagens têm algo falacioso, porque quem faz as sondagens pode perfeitamente manipulá-las, tendo em conta que pode formular as perguntas consoante a vontade dessas mesmas pessoas, e quando fazemos sondagens nós partimos do pressuposto que as pessoas têm a opinião sobre tudo, neste caso a opinião fundamentada sobre tudo. E um pouco à imagem de Platão, as pessoas, na grande maioria das vezes, em determinados temas, não têm opiniões fundamentadas sobre nada. Em Portugal, curiosamente, nós temos uma notícia da SIC Notícias que mostra que Hillary Clinton tem 46% das intenções de voto, enquanto Donald Trump tem apenas 35%, ou seja, temos 11% de diferença entre os dois. E isto a 10 de outubro de 2016. Curiosamente, o Diário de Notícias mostra a 2 dias das eleições, a 6 de novembro de 2016, que as últimas sondagens dão uma vitória clara a Hillary Clinton, apesar de uma ligeira descida, mas o melhor vem agora, que é o Público, no dia anterior, lança uma sondagem da Reuters a dizer que o Partido Democrata tem 90% de ganhar as eleições. Eu repito, 90% de probabilidade de ganhar as eleições. 90%. É claro que o resultado foi bem diferente, não é? O mundo acordou, se calhar, um pouco surpreendido, porque se calhar nós só estávamos a ter em conta aquilo que eram o clero e a nobreza dos meios tradicionais, neste caso do mundo mediático. Falamos dos meios tradicionais. E estávamos a esquecer que também havia um terceiro Estado mediático. Um terceiro Estado que também vota, um terceiro Estado que também pode pôr lá uma cruzinha e dizer: não, se calhar as sondagens podem ter uma vertente diferente daquelas que nos mostram, ou se calhar a Reuters se calhar não está tão correta. E esse terceiro mundo mediático, além destas personalidades que eu já vou falar a seguir, esse terceiro mundo mediático caracterizava-se por alguns daquelas personalidades que fizeram com que a intenção de voto de Donald Trump fomentasse. E falamos das pessoas que mais tiveram influência nos novos mídia. Por exemplo, estes 3 senhores aqui, além de outros, podem pesquisar também a Candace Owens ou o Charlie Kirk. À vossa esquerda, o primeiro, tem o Paul Joseph Watson, com um canal do YouTube com mais de 1 milhão de subscritores e em vídeos de apoio a Donald Trump que chegam até às 15 milhões de visualizações. O Ben Shapiro, que não só no canal dele, mas tem vídeos a desmontar determinados pensamentos mais à esquerda. E o Steven Crowder, que é o youtuber com maior número de subscritores no mundo conservador, com cerca de 4,5 milhões, podem verificar, por favor. E também o canal da Prager University, que faz conteúdo não especificamente em apoio a ninguém, mas conteúdo relacionado com coisas da opinião pública que acontecem recentemente e que expõem o pensamento de uma forma conservadora. E muitas das vezes as sondagens não têm atenção a este tipo de matéria que é exposta. Nem as sondagens, nem as personalidades que fizeram determinadas afirmações perante... Ok. Que fizeram afirmações pejorativas perante Donald Trump. Por exemplo, Barack Obama. Donald Trump disse que o Barack Obama iria ser lembrado como o pior presidente da história dos Estados Unidos e Barack Obama respondeu: ao menos eu vou ser presidente.
não lhe correu muito bem, mas pronto. O Ron Reagan também disse que o Donald Trump não deveria ser presidente porque era um palhaço, e muitas outras personalidades evocaram questões negativas. Depois temos também a questão das fake news, que o Donald Trump passou a direcionar apenas aos meios tradicionais, não a nenhum destes, digamos, terceiros estados digitais. E, por fim, em jeito de conclusão, vocês veem aqui a foto da Mona Lisa e do Einstein, simplesmente porque a política e a comunicação são duas artes estudadas como ciências e duas ciências trabalhadas como artes. E se para Maquiavel era modular que o rei fosse mais temido do que amado num contexto absolutista, para Donald Trump é extremamente importante perceber, num contexto democrático, onde é que pode ser amado para que a sua política seja considerada como arte. Obrigado.